Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos então a mais uma aula. Hoje nós vamos dar sequência nesse módulo nosso de atividades físicas e recreativas, tá? E nós vamos estar falando então na aula de hoje sobre a diferença entre atividade e exercício físico. Nós vamos aprender qual que é a grande diferença dessas duas coisas. Tá? Antes de a gente iniciar, deixa eu fazer a chamada rapidinho aqui. Está conosco hoje aí o Moab e a Claudete. Antes ainda, deixa eu só fazer a correção da atividade da aula passada, como a gente sempre faz todas as aulas. Tá? Então, na aula passada, nós falamos sobre psicomotricidade. Nós falamos sobre as noções sobre psicomotricidade. Tá? E aí, a primeira perguntinha falava o seguinte: não é englobado na psicomotricidade qual aspecto? Os aspectos da motricidade, movimento e locomoção? Sim, né? Faz parte da psicomotricidade. Aspectos cognitivos, né, de aprendizagem, também está ligado à psicomotricidade. Afetividade, alternativa C. Alternativa D, condição social. E alternativa E, desenvolvimento neurológico. Então, qual que não está ligado aí? Motricidade, sim. Cognição, sim. Né? Afetividade também está associada à psicomotricidade. O que não estava ali é a condição social. Bom, e o desenvolvimento neurológico, sim, também. Tá? Então, o que não estaria ligado aí é a condição social. Tá? A segunda perguntinha era uma pergunta aberta que falava o seguinte: cite 2 exemplos de atividades para desenvolver a coordenação motora. Né? Então, a motricidade em si. Então, tinha vários, né, que eu citei na aula passada. A gente poderia citar aí recortar figurinhas com as mãos, fazer recortes, fazer colagens, né, jogar água de um recipiente para o outro, né, que é melhorar a sintonia dos movimentos finos, fazer jogos como jogos de pescaria, né, passar feijão de um potinho para o outro com os dedos, né, para melhorar a sintonia fina e o movimento de pinçamento ali, abrir e fechar zíper, abrir e fechar potes, né? Ou então utilizar cadeados ali, abrir e fechar cadeados, abotoar e desabotoar as roupas. Né? Isso tudo está ligado aí à coordenação motora e também está associado, né, intimamente ligado à autonomia dos nossos pacientes. Tá? Então está ligado com tudo isso também. 2 perguntinhas simples, acho que não tivemos grandes dificuldades aí para poder responder. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar início então ao tema da aula de hoje. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos falar, como eu disse lá no comecinho da nossa aula, a diferença entre atividade física, né, e exercício físico. Nós vamos aprender qual que é a grande diferença desses dois conceitos aí. E vamos conhecer ainda a importância desses conceitos para o cuidador, para o profissional cuidador. Bom, tanto atividades físicas quanto exercícios físicos, eles estão ligados com a redução, né, ou o combate do sedentarismo. Tá? São formas diferentes em nosso dia a dia, né, que vão combater esse sedentarismo. Nesse ponto, os dois conceitos eles convergem, tá? Eles estão ligados um ao outro, que o intuito tanto de um quanto do outro é combater o sedentarismo. A atividade, então, pode ser definida como qualquer coisa que faça o movimento do corpo, que coloque o corpo em movimento, que tire ele de estado de repouso. Isso é uma atividade física. Então, qualquer coisa que coloque lá o corpo em movimento e é uma atividade física. Então, passear com o cachorro, jogar bola, fazer uma caminhada, cuidar do jardim,
capinar, podar as plantas do jardim, capinar o quintal, tudo isso é uma atividade física. O exercício físico é também uma atividade física, porém que é repetida sucessivamente para atender determinada região do corpo. Então vamos falar assim, o conceito de exercício, ele engloba também a atividade, uma vez que ele coloca o corpo em movimento. Só que o exercício ele é voltado para um foco, né, para regiões do corpo. Então, braços, pernas, tronco, né? Então, ele está voltado para uma determinada região do corpo, né? Então, se eu faço lá, se eu varro o quintal, né, eu estou fazendo uma atividade física. Se eu vou para a academia, né, e vou lá malhar meu bíceps, né, que é o músculo do braço, então eu vou estar fazendo um exercício físico, né? Se eu faço, sei lá, barra de apoio, se eu faço flexão, isso tudo é um exercício físico. Bom, o que é uma atividade física, como eu disse aí? Então, é qualquer movimento que seja resultado de uma contração muscular voluntária, tá? Então, uma atividade física não pode ser decorrente de uma contração involuntária, que vai levar a um gasto energético acima do repouso, né? Então, a atividade física, ela vai abarcar todos os movimentos corporais. Movimentos esses que podem estar ligados ao trabalho, ao meio de transporte, a atividades domésticas, bem como a recreação. Então, o ato de levantar, sentar-se é uma atividade física, tomar banho, secar os cabelos, né? Segurar o secador para secar o cabelo, comer, ir caminhando até o carro, né? Trabalhar, ir de um setor para o outro, né? Aqui no meu caso, dar aula, ir até o fundo da sala, voltar, isso é uma atividade física. Ir fazer compras, ir no mercado, passear com o cachorro, tudo isso é uma atividade física porque ela vai resultar em um gasto energético acima da taxa metabólica básica, né? Da taxa metabólica de repouso do nosso organismo. Bom, pescar, né? Sei lá, jogar bola, andar a cavalo, lecionar, andar de bicicleta, tudo isso é uma atividade física, tá? O exercício físico, como eu disse, ele tem o intuito de estar associado a algum grupamento, alguma região específica do nosso corpo. Ambos vão combater, como eu disse no início da aula, o sedentarismo. E ele é o considerado o mal do século, né? Nos dias de hoje, nós estamos lá, eu quis colocar essa imagem aqui, o Homer da vida, né? Tudo nós temos à mão, nós estamos na era do celular, na era do computador, né? E cada vez nós estamos ficando mais parados, mais sedentários. E esse sedentarismo pode trazer sérios prejuízos à saúde, a começar pela obesidade, né? E aí, nossos pacientes, né, isso vai gerar obesidade, vai gerar uma redução das habilidades de atividades rotineiras, redução da flexibilidade das articulações e começa aí a comprometer os vários órgãos. Comprometer, por exemplo, o sistema músculo-esquelético pelo sobrepeso, né? Vai comprometer também, por exemplo, o sedentarismo, a função cardíaca, né, o aparecimento de colesterol, triglicérides, né, doenças coronarianas, né, todas essas intercorrências aí, né. Nós temos dados aí, né, com relação ao sedentarismo por faixa etária, né, e são dados bastante preocupantes, né, e se a gente for ver, isso vai progredindo ao longo do passar dos anos, né. Então nós temos hoje em dia, na faixa de 15 a 19 anos, 32% dessa população sedentária, tá? Isso é quase um terço de todos os jovens aí de 15 a 19 anos. Um dado muito preocupante, né?
E esse dado vai só aumentando, né? Então, jovens de 20 a 24, isso já vai para quase 40%, né? De 25 a 34 anos, né? Isso já ultrapassa os 40%. De 35 a 44 anos, em torno de 45%, né? Isso vai tendendo só a aumentar, chegando até a 64,5% quase por cento da população acima de 65 anos sendo sedentária, tá? E é o nosso público-alvo, que vai trazer então perda de autonomia dos nossos pacientes, vai trazer outras doenças, né, associados ao próprio processo de envelhecimento, vai trazer então dislipidemias, vai trazer obesidade, vai trazer doenças cardíacas, né? E aí é muito importante, como eu disse aí, a gente combater esse sedentarismo. No nosso país, 60% dos adultos não praticam atividade física, tá? Que é necessária então para o dia a dia e são considerados sedentários, tá? Então não praticar essas atividades tem um peso enorme na incidência das doenças cardiovasculares, porque ela vai interferir em todos os outros fatores de risco, né? Então, vai causar obesidade, perda de massa muscular, hipertensão, doenças cardíacas, encurtamento muscular, então perda de amplitude de movimento, cansaço, problemas de postura, dores musculares após o mínimo esforço e também vai interferir no nosso nível de estresse, altos níveis de estresse. Tá bom? Aqui, pessoal, com atividades rotineiras do dia a dia, nós podemos aumentar o gasto calórico. Quanto mais intensa for a atividade, maior será o gasto, né? Então, aí, ó, algumas atividades, só para a gente ter uma noção, né? Dirigir, por exemplo, gasta 168 quilocalorias por hora. Uma caminhada, vai, a depender da velocidade, vai gastar de 174 até em torno de 300 calorias. Né? Correr 6 a 6 quilômetros por hora vai gastar de 300, em torno de 320 calorias no homem, 270 nas mulheres. Né? Jogar tênis, 425, natação, 840, surf, 480 quilocalorias por hora. Né? Então, se a gente surfar por pelo menos 4 horas, né, uma manhã, a gente já pode ir lá comer um lanche do carrinho de lanche que tem aí na cidade, tá bom? Se a gente fizer uma natação, né, se a gente nadar 2 horas, né, nadando 55 metros por minuto, a gente também já vai poder comer lá um x-tudão lá, bem calórico, de 2.000 calorias ali, tá bom? Bom, é muito importante que nós também estimulemos o nosso paciente a mexer-se, a movimentar-se, né? Então, ficar parado, né, vai só piorando o quadro geral do meu paciente. Então, a gente pode oferecer algumas dicas para combater o sedentarismo, né? Então, fazer caminhada ao menos 3 vezes na semana, né, que vai ajudar a parte cardiorrespiratória, né? Então, pelo menos 30 minutos 5 vezes por semana ou 50 minutos 3 vezes na semana. Na medida do possível, isso cabe a nós também, trocar elevador pelas escadas, né? Estacionar o carro um pouquinho mais distante do destino, né? Levantar para falar do colega ao invés de pegar o telefone e falar pelo ramal, né? Lembrar-se então que a melhor forma de abandonar o sedentarismo é realizar algum tipo de atividade física, tá? Mas essa atividade não pode ser qualquer atividade, ela deve ser prazerosa também, tá? Tem que ver o que o nosso paciente quer, o que a gente gosta de realizar, tá? As atividades não precisam ser somente trabalhos e obrigações, né? Nós podemos fazer atividades que unam a recreatividade, né? Atividades interessantes, atividades legais, tá? Com uma atividade física também, como por exemplo, jogar ping-pong, fazer dança de salão, pesca, né? O importante é estar sempre em movimento com o nosso corpo. Em contraponto, né, então entendemos aqui que é uma atividade física, em contraponto, nós temos os exercícios físicos.
Como eu disse, o exercício físico ele abarca também o conceito da atividade. Porém, ele é planejado previamente com algum objetivo específico. É realizado, então, movimentos programados, né, movimentos repetitivos, com o objetivo principal de ganhar condicionamento físico. Tá? É recomendado, então, que seja realizado algum exercício em torno de 30 minutos diariamente para pessoas entre 18 e 65 anos. Tá? Pessoas mais idosas, né, a gente pode ainda fracionar esses exercícios em repetições de 10 a 15 minutos. Onde a gente pode fracionar ali. Quais são as consequências da falta de exercício na terceira idade? Né? Primeiro, né, a inatividade física ela vai acabar gerando o envelhecimento precoce. Né? Eu vou ter diminuição da minha autonomia do meu paciente. Eu vou ter essa redução ali. E o envelhecimento precoce, uma perda das funções fisiológicas do meu organismo. Isso vai gerar também um descondicionamento. Né? Então, o paciente ele não vai ter resistência, ele vai estar condicionado. Isso vai gerar fragilidade músculo-esquelética. Então, quanto menos eu movimentar a minha musculatura, essa musculatura ela vai atrofiando. Né? Então, tudo que a gente não movimenta, tudo que a gente não usa, atrofia. Né? Isso acaba gerando, então, essa fragilidade músculo-esquelética. Um exemplo disso, claro, né, é quando a gente, por exemplo, se lesiona, engessa uma perna, né? Aquela perna fica, sei lá, 20 dias, um mês, dependendo do quadro lá, até mais tempo do que isso. Quando a gente tira o gesso, o que acontece? A perna está mais fraca, né? A gente não tem força ali, e ela está nitidamente menor do que a outra. É lógico que a gente tem as diferenças anatômicas, mas a gente vê que ela está atrofiada, que ela perdeu massa muscular e ela ficou mais fraca, ela ficou mais frágil. Isso vai gerar, né? Lógico que nesse caso é um exemplo de um gesso, né? De uma lesão, mas acontece também de forma generalizada no meu paciente que não pratica nenhum tipo de exercício, principalmente na terceira idade. Né? Então, vai perder condicionamento físico, vai perder massa muscular e, consequentemente, ele perde independência, ele vai perder estilo de vida e independência. Consequentemente, isso vai gerar uma redução na autoestima do meu paciente, vai gerar, uma menor motivação do meu paciente, então ele vai se cansar com maior facilidade, ele vai ter uma fragilidade, menos ele vai querer fazer atividade. Né? Então, quanto mais parado ele vai ficando, menos condicionado ele vai estar, menos ele vai querer fazer. Isso reduz a motivação, reduz a autoestima, né? Acaba gerando uma ansiedade que vai gerar mais inatividade física. O paciente vai ficar cada vez mais parado, que vai entrar todo o ciclo novamente. Né? E uma coisa vai levando a outra. E nós, enquanto cuidadores, temos a opção, né? Nós temos até, diria, o dever de quebrar esse ciclo vicioso do nosso paciente. Tá? Alguns benefícios aí, como eu disse, para quem pratica tanto atividade quanto exercício físico. Então, eu melhoro o meu tônus muscular, eu tenho benefícios tanto fisiológicos quanto psicológicos. Tá? Então, com relação aos fisiológicos, eu melhoro o tônus muscular, melhoro a minha densidade óssea, reduzo a minha gordura corporal, né? E aí, consequentemente, eu vou reduzir também riscos de patologias, consigo controlar algumas funções, né, como a glicemia, né, do nosso sanguínea. Né? Eu já disse para vocês em outras oportunidades que o único tecido que não precisa da insulina para captar glicose do sangue é o tecido muscular. Né? Então ele não precisa. Então, com o exercício físico, eu consigo controlar, né? Com a atividade física, eu consigo controlar tanto a minha pressão arterial, como reduzir a minha glicemia sanguínea. Vou melhorar também níveis de colesterol,
vai ter um efeito benéfico muito grande na redução de dores crônicas, né? Vou reduzir o risco de insônia e vou melhorar a saúde geral do meu paciente, sobretudo a questão cardíaca do meu paciente. Tá bom? A Helenice está aí conosco também. Bem-vinda, Helenice. Vou melhorar, então, essas condições gerais do meu paciente. Com relação aos benefícios psicológicos, né? Então, eu melhoro essa força, eu vou acabar melhorando a autoestima do meu paciente, reduzo a incidência de depressão e ansiedade, reduzo o estresse, né? Consigo melhorar a imagem corporal do meu paciente, melhora a autonomia, o convívio, a própria saúde mental, né? Não sei se vocês tenham tido a oportunidade, né, nessa pandemia aí, a gente estava entrando numa situação muito complicada, né? Todo mundo estava tendo uma alta incidência aí de ansiedade, de depressão, né? E aí eu abro um parênteses e falo até de mim também. Chegou um ponto que eu resolvi, falei, não, eu vou fazer alguma coisa, né? Então eu estava fazendo caminhadas. Não pelo simples fato só de melhorar fisiologicamente, mas também o próprio ato de sair na rua, de ver outras pessoas, claro que tomando os devidos cuidados, as devidas precauções, né? Mas em ambientes abertos, arejados, isso melhora também o estado de ansiedade, o estado de estresse, né? Melhora a saúde mental, né? A maioria dos pacientes. Eu já vi muitos casos nessa pandemia de pessoas que tiveram crise de ansiedade, né? E por estar fechada, por estar isolada, elas apresentam então essa ansiedade e aí acaba isso se refletindo em dores na região, sensações de mal-estar. Então é importante isso também, a própria atividade física quanto o exercício físico para a melhora da saúde mental dos nossos pacientes. Que percepção de mudança ocorreu, então, na vida do idoso após executar atividades físicas? Foi um estudo realizado aí. Então, as principais respostas que nós tivemos foram as seguintes. Né? Em torno de 22%, após começarem a realizar atividade física, falou que estava muito mais satisfeito. Né? Muito mais satisfeito. Outros 22% se sentiram mais motivados, né, e mais valorizados. Se a gente juntar, então, esses benefícios ali com questão então, psicológica ali, né, da satisfação, motivação e sentimento de mais-valia, isso dá 66%, né? Isso dá mais do que a metade dos pacientes. Além disso, muitos idosos responderam que isso melhorou o círculo de amizades dele e tiveram outras mudanças ali, né? Então, por esse gráfico, por essa pesquisa realizada aí, a gente pode ver que são bastante benéficas essas atividades. Tá? Algumas orientações, então, para vocês enquanto cuidadores. Tá? Então, nós vimos o tanto que é importante essas atividades para os nossos pacientes. Porém, nós devemos seguir algumas orientações. Sempre antes de iniciar qualquer tipo de exercício, é necessário fazer uma avaliação, um check-up geral. Então, consultar lá o médico cardiologista, o médico ortopedista, né? Sempre fazer atividades com orientação de educador físico, realização de alongamentos, tanto antes quanto depois dos exercícios físicos, é muito importante para evitar lesões, para que o paciente não se lesione. Hidratar sempre, né? Então com pelo menos meio litro de água antes, durante e depois da prática. E é importante também a utilização de roupas adequadas, roupas leves, né? Que vão ali. Uma curiosidade para vocês, né? Um cuidador de plantão, né, de 8 horas, ele pode chegar a eliminar até 2.560 calorias, né? Quanto mais você cuida, mais você vai se exercitar e mais você vai eliminar calorias, né? Então vocês num plantão aí de 8 horas pode chegar a eliminar até 2.500 calorias, tá bom? 2.500 calorias dá um X-tudo lá tranquilamente. Bom, algumas dicas aí
para se movimentar. Então, cultivar amizades saudáveis, então procurar fazer amizades, estar perto de pessoas que gostam de fazer atividade, né? Isso vai também motivar tanto vocês quanto os pacientes de vocês, né? Sempre vencer a autossabotagem, né? Então não deixar que o pensamento de cansaço, de preguiça nos dominem, né? Então a gente deve sempre focar aos benefícios trazidos pelo exercício físico, tá? No começo vai ser difícil, vai ser penoso, sim, mas depois vocês vão adquirir prazer em realizar aquilo lá. Sempre testar modalidades diferentes, né? Às vezes você entra na academia e não gostou de fazer musculação, tenta outra atividade, até você encontrar alguma que lhe dá prazer, tá? Mas o importante é sempre se exercitar e aproveitar oportunidades, né? Então, por exemplo, se reservar uma hora para passear com o cachorro, né? Então, já aproveitar que a gente tem que passear com o cachorro, já realizar a atividade, né? Podendo utilizar, por exemplo, uma escada ao invés de elevador, estacionar o carro e descer um pouquinho mais longe ali, também é algo que a gente pode realizar. Aproveitar as oportunidades ao longo do nosso dia a dia. Bom, na aula de hoje, então, pessoal, nós aprendemos aí que a atividade e o exercício físico têm papel fundamental para combater o sedentarismo e promover benefícios à saúde tanto do corpo quanto da mente. Vimos a diferença entre exercício e atividade física, nós vimos a diferença de uma e vimos que o exercício ele até abarca o conceito de atividade. Atividade é qualquer prática, atividade física é qualquer prática, né, que coloque o corpo em movimento, que o tire da condição de repouso. E exercício físico é uma atividade física que é voltada para algum interesse, para algum grupamento muscular, né, ela tem algum objetivo específico. Bom, na aula que vem, nós vamos falar sobre recreação e entretenimento. Bom, vou interromper meu compartilhamento aqui para as possíveis dúvidas. Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Tranquilo? Claudete, Helenice. Tranquilo. Dúvidas? Não. Não? Bom, pessoal, então eu me despeço por aqui. Uma boa tarde para vocês, um bom restinho de semana e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. As pessoas